laborativa, uma atividade de trabalho que lhe renda lucros para o seu sustento, ok? Então, olha só. Alcança a incapacidade definitiva. Então, essa situação do inciso 1 abrange a incapacidade definitiva para o trabalho em termos gerais, ok? Isso é muito importante. Em termos gerais. O que significa isso em termos gerais? Significa que, para classificarmos a lesão corporal como de natureza gravíssima, tá? Na situação do inciso 1, significa o quê? Que a vítima deve ficar incapacitada para todo e qualquer tipo de trabalho. Sim, para todo e qualquer tipo de trabalho. Se a vítima apenas não consegue mais desempenhar a atividade anteriormente desenvolvida, né, mas consegue se readequar em outra, não há que se falar em incapacidade permanente para o trabalho. Por quê? Porque ela conseguiu se reorganizar diante da deficiência agora, da dificuldade agora apresentada e continua trabalhando, ok? Então, para caracterizar a situação do inciso 1 do parágrafo 2º, a inabilidade para o trabalho tem que ser para qualquer tipo de trabalho, tá? Agora, há umas situações, né, que devem ser analisadas a cada caso, que deve ser analisada, né, de uma maneira mais subjetiva, deve ser analisada de maneira subjetiva, ou seja, é aquele velho jargão, cada caso é um caso, né? Imagine um intelectual, imagine um pintor, né, de telas, né? Ou seja, imaginemos um pianista, imaginemos um escritor de literatura, e que o escritor, por exemplo, que tem a perda das mãos, né? Imagine essa situação. Imagine um programador que tem a perda da visão, né? É muito difícil fazer com que eles se readequem, com que eles se reinventem no mercado de trabalho. Então, diante de determinadas situações, nós vamos poder afirmar sim o quê? Que a inabilidade para o trabalho é permanente, que a inabilidade para o trabalho é permanente. Imagine um senhor lá nos seus 48 anos de idade, que a sua profissão o quê? É mestre de obra, ele acompanha o desenvolvimento de obras comerciais, de obras residenciais, trabalha no ramo da construção civil. Ele é mestre de obras. Qual é a função de um mestre de obras? Ele está lá todo dia na construção, ele sobe escada, sobe andaime, desce andaime, não é mesmo? Ele está lá junto com os pedreiros, junto com os serventes, com os ajudantes. Imagine que este senhor perde as duas pernas. Perde as duas pernas em um acidente. Imagine que o agressor culposamente dá causa a um acidente de trânsito, né? Dá causa ao acidente de trânsito, ou dolosamente também, né? Quer atingir aquele mestre de obras que é seu desafeto, e nessa situação, o mestre de obras perde as duas pernas. E aí? Olha só, é uma situação de nós também considerarmos o quê? Inabilitado para o trabalho. É o trabalho que ele realizava, não consegue mais realizar. Por quê? Porque demanda uma agilidade muito maior. Ele não é muito complexo falar para um mestre de obras continuar desenvolvendo a sua atividade em uma cadeira de rodas, ou mesmo outra atividade. A vida inteira ele trabalhou apenas neste ramo, né? Foi cada vez mais se especializando nesta área de trabalho. Então, quando a lei fala em incapacidade permanente para o trabalho, significa que, diante da lesão corporal sofrida, não há mais como a vítima desenvolver qualquer atividade laborativa. Significa que não há mais como a vítima desenvolver qualquer atividade laborativa, qualquer atividade laborativa. Agora,
Se nós estivermos diante, vamos trabalhar situações, se nós estivermos diante de uma vítima proativa, porque tem pessoas que são proativas, da natureza da pessoa se reinventar, né? A pessoa fala, eu nasci da resiliência, eu me reinvento a qualquer momento, e ela fala, não, eu vou me reinventar e agora eu vou ser empreendedora em tal situação. Neste caso, ela não está inabilitada para o trabalho, incapacitada para o trabalho. Não estando incapacitada para o trabalho, não há que se falar o quê? Não há que se falar na situação do inciso 1. Não há que se falar em lesão corporal de natureza gravíssima. Aí nós teremos o quê? Uma lesão corporal de natureza grave, tá? Mas vamos lá. Então, a incapacidade permanente para o trabalho alcança a incapacidade definitiva para o trabalho em termos gerais, e não apenas a incapacidade permanente para a atividade laborativa que a vítima desenvolvia antes da lesão sofrida. Aqui deve compreender por trabalho como atividade remunerada, como aquela atividade necessária para o sustento da vítima da lesão corporal, tá? Na situação apresentada no parágrafo 2º, inciso 2, sob análise, né, é recomendável a realização do exame complementar, do mesmo modo que na lesão corporal de natureza grave, a fim de evitar o quê? Simulações por parte da vítima, tá? É interessante. Por exemplo de incapacidade permanente para o trabalho. Vejamos a situação de um jogador de futebol que tem a sua perna amputada. Ou ainda um programador que desenvolve software que perde o quê? A visão. Ou seja, eles estão incapacitados para o trabalho. Por quê? Porque ele desenvolve o quê? Atividades específicas, ok? Atividades bem restritas, bem específicas. E é complexo exigir o quê? É complexo a lei exigir que eles de imediato se reinventem, se readequem em outro ramo de trabalho, tá ok? Então, essa é a situação do parágrafo 2º, inciso 1. Vamos lá. Parágrafo 2º, inciso 2. Se a lesão corporal resultar em enfermidade incurável, também será considerada lesão corporal de natureza gravíssima. O que é enfermidade incurável? Enfermidade incurável é aquela doença para a qual a medicina ainda não apresenta cura. Então, é a doença sobre a qual a medicina ainda não tem o domínio. É a doença que a medicina não apresenta cura, ok? Não apresenta cura no momento da agressão. Deve-se considerar como enfermidade incurável, tá? O avanço da medicina à época do crime. Imagine que o crime tenha ocorrido em 1980, por exemplo. À época não tinha cura para determinada enfermidade incurável, ok? 10 anos depois surgiu a cura. E aí? Surgiu a cura. Em razão do surgimento da cura, significa o quê? Que o agente não será mais responsabilizado por aquela conduta, né? Não existe isso, ok? Ele já foi responsabilizado e essa decisão é imutável. Por quê? Porque nós vamos levar em consideração, para falarmos se a enfermidade é incurável ou não, a data o quê? Da ocorrência da lesão, na data da transmissão, enfermidade incurável. E do mesmo modo, quando fala-se enfermidade incurável, para fins de incidir essa situação aqui, tá? Nós não vamos obrigar a vítima a também se submeter a tratamentos, o quê? Experimentais, justamente. Falar, olha, o meu cliente praticou uma lesão corporal contra a vítima, inciso 2º, parágrafo
Segundo, enfermidade incurável. Contudo, está sendo realizados tratamentos experimentais. A vítima deverá submeter-se a esses tratamentos experimentais para que não incida essa situação sobre o meu cliente, o agressor. Não, isso não é possível. Não pode se obrigar a vítima a submeter a tratamentos experimentais para fins de não incidir esse inciso 2 sobre o agressor. Não é obrigada, a vítima não está obrigada. Ou seja, o agressor praticou uma lesão corporal na vítima, com resultado enfermidade incurável, já está o quê? Já está considerado e irá incidir sobre ele a lesão corporal de natureza gravíssima. Tá? Vejamos. Enfermidade incurável refere-se à enfermidade que a medicina não apresenta cura no momento do contágio. Isso é muito interessante, no momento do contágio. E por essa razão, indiscutíveis transtornos que causam a vítima, sim, né? Pois terá de readequar seu modo de vida por completo. Claro, quando uma pessoa ela passa a conviver com uma doença, uma enfermidade incurável, os transtornos psíquicos são o quê? Imensuráveis. E ela deve o quê? Readequar todo o seu estilo de vida. Contudo, se houver tratamento médico capaz de tornar a enfermidade curável, o ofendido não será obrigado a submeter-se a tratamento. Porém, se houver uma recusa injustificada, isso aqui é bem legal, tá? Porém, diante da recusa injustificada da vítima em submeter-se ao tratamento, não deverá o agressor ser punido e responsabilizado por lesão corporal gravíssima. Então, olha só, isso aqui é muito legal, preste bem atenção. Então, se à época do contágio houver tratamentos apenas experimentais, a vítima não é obrigada a submeter-se a eles, ok? Incidindo sim essa situação e respondendo o agressor por lesão corporal de natureza gravíssima. Agora, se no momento do contágio já há tratamento para tornar essa enfermidade curável, e não estamos falando agora de tratamentos experimentais. Já estamos falando o quê? De um tratamento tranquilo, de um tratamento que já foi aprovado, ok? É um tratamento que já está totalmente aprovado, já passou por essa fase experimental. E a vítima se nega, injustificadamente. Porque vai falar, eu não vou me submeter a este tratamento. Por quê? Porque eu quero que o agressor responda por lesão corporal de natureza gravíssima. Ou seja, não há justificativa plausível, né? Não há uma justificativa razoável para a vítima não fazer o tratamento, né? E tornar essa enfermidade incurável. Diante disso, o juiz deve ter sabedoria de não fazer incidir o inciso 2º, tá? Na conduta do agressor. Diante disso, o agressor não responde por lesão corporal de natureza gravíssima. Não responde por lesão corporal de natureza gravíssima. Ok? Então, fica aí a informação. Outra situação que merece destaque é a cura da enfermidade incurável surgir após sentença transitada em julgado. Em nada mudará a situação do agressor. Ou seja, surge, né, a cura dessa doença incurável surge após sentença transitar em julgado. Transitou em julgado, morreu, tá? E nada vai alterar. Por quê? Leva-se em consideração o momento do crime, que é o momento da ação ou omissão, tá? Momento da ação ou omissão, que é o momento do contágio. Agora aqui eu destaquei para vocês em outra cor essa informação. Olha só, pessoal, olha só. Ó. Não há que se confundir debilidade permanente com enfermidade incurável, ok? Então, uma coisa é debilidade permanente, outra coisa é enfermidade incurável. Olha só,
A primeira causa, debilidade, é a redução, tá? Da capacidade dos membros, sentidos ou função. É a redução da capacidade funcional do membro, sentido ou função. Não causa degradação na saúde da vítima. Já a enfermidade incurável, ela vai causando o quê? Constante desgaste, constante degradação na saúde da vítima. É também indispensável o exame por profissional médico para comprovar o quê? O prognóstico da incurabilidade. Então, aqui também, pessoal, não cabe especulações e pareceres vazios. Não. Aqui é necessário um exame para o profissional médico, um perito, para atestar o quê? O prognóstico da incurabilidade, tá? Então, se a lesão corporal resultar a transmissão de uma enfermidade incurável, estaremos diante de uma lesão corporal de natureza gravíssima. O próximo é perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Enquanto a lesão corporal, olha só que legal, olha só, enquanto a lesão corporal de natureza grave fala em debilidade, que é redução da capacidade funcional. A lesão corporal de natureza gravíssima fala em quê? Em perda, tá? Então, enquanto a lesão corporal fala em debilidade, que é redução da capacidade funcional, a lesão corporal de natureza gravíssima fala em perda, ok? Então, na lesão corporal de natureza grave, eu ainda tenho o membro, órgão, sentido ou função. Eu ainda tenho. Mas eu tenho o quê? Trabalhando com capacidade reduzida. Já na perda, eu não mais o tenho. E por isso que é lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Olha só. Perda e inutilização representam o não funcionamento do membro. Então, a debilidade representa o quê? O funcionamento precário, o funcionamento reduzido. Já a perda ou inutilização representa o quê? A não funcionalidade, ok? A não funcionalidade ou a não existência daquele membro, ok? Sentido ou função. Então, perda e inutilização representam o não funcionamento do membro, o não funcionamento do sentido ou da função. Lembrando que, para caracterizar essa situação, não exige a amputação do membro, por exemplo. Basta a sua o quê? Inutilização. Então, para caracterizar a perda, eu não preciso ter o meu braço amputado. Basta que eu tenha o meu braço o quê? Imobilizado. Eu fico com ele o tempo todo assim. Eu não consigo levantar, eu não consigo movimentar. Ele fica o tempo todo assim. Se eu quiser mexer, eu tenho que fazer assim. Ele volta. Ele é inútil. Ele é inútil, eu não consigo utilizá-lo, ok? Então, não exige a não existência desse braço, tá? Não exige. Aí, no caso aqui, seria a não existência, não exige a não existência. Então, aqui, ó, vamos lá, aí. Aqui eu tenho a não existência, perda, ok? Aqui eu tenho ele, mas ele está o quê? Totalmente inútil, tá? Então, olha só, não exige amputação ou remoção. O que exige? A não funcionalidade, diante da falta de funcionalidade, ok? Exige apenas a não funcionalidade. Então, olha só, válido é o esclarecimento sobre os órgãos duplos, tá? Ou seja, olhos, rins, pulmões, tá? Né? A perda de um deles não caracteriza a lesão corporal gravíssima, tá? Então, a perda de um dos órgãos duplos não irá caracterizar lesão corporal de natureza gravíssima. Por quê? Porque como eles são duplos, se eu perco um, eu fico o quê? Apenas debilitada. Eu não fico sem eles. Eu fico com eles e eles trabalham de maneira reduzida. Fazem a sua função, cumprem a sua tarefa de maneira o quê? Restrita.
mas ainda cumprem, ok? Ainda realizam a sua função. Então, quando estivermos diante de órgãos duplos, tá? A perda de um não implica em perda ou inutilização para os fins penais de caracterizar lesão corporal de natureza gravíssima. Irá caracterizar uma debilidade permanente. E debilidade permanente enquadra-se na lesão corporal de natureza grave, ok? Perda de um dos olhos, debilidade. Perda de um dos rins, debilidade. Estou trabalhando, respirando só com pulmão, debilidade, ok? Tá? Perda dos 2 rins, aí é perda de utilização mesmo, é gravíssima, tá ok? Agora, olha só. Pois a perda apenas de um causa apenas a debilidade e não a não funcionalidade por completo, ok? Nós só vamos trabalhar com lesão corporal de natureza gravíssima quando nós estivermos diante da não funcionalidade daquele órgão por completo. Quando nós estivermos diante da não funcionalidade daquele órgão por completo. Ou seja, perdi por completo a audição, perdi por completo a visão, ok? Perdi o quê? Todo o meu sistema reprodutório, né? O sistema reprodutor da mulher. Aí sim é perda, ok? Perdi apenas um olho, debilidade. Apenas a audição dos ouvidos, debilidade. Apenas um rim, debilidade. E assim sucessivamente, quando estivermos diante de órgãos duplos. Então, sempre que estivermos diante de órgãos duplos, ok? A perda de um não implica lesão corporal de natureza gravíssima. Implica lesão corporal de natureza grave, tá, pessoal? Diferente, olha só. Diferente, isso é muito importante. Diferente é a situação de perda de membro. Porque basta a perda de um braço, de uma mão, de uma perna, para caracterizar como lesão gravíssima, tá? Então, diferente é a perda de um membro. Se eu perder uma mão, tá? Mão é membro superior, eu já terei lesão corporal gravíssima. Se eu perder um braço ou inutilizá-lo, já terei lesão corporal gravíssima, tá bom? Se eu perder uma das minhas pernas, já terei lesão corporal gravíssima, tá? Perdi as 2 pernas, lesão corporal de natureza gravíssima. Perdi uma perna, lesão corporal de natureza gravíssima. Perdi os 2 braços, lesão corporal de natureza gravíssima. Perdi um braço, lesão corporal de natureza gravíssima. Gravou? É isso aí, pessoal. Tá ok? Então, olha só. Agora, se resulta também deformidade permanente. Deformidade permanente. O que é deformidade? Né? Permanente, nós já sabemos que é duradouro. E deformidade, que podemos compreender por deformidade? Deformar, né? Deformidade é o quê? É você modificar deteriorando. É você modificar de maneira danosa, né? Danosa alguma parte do corpo da vítima, tá? Alguma parte do corpo da vítima. Imagine um talho no rosto, né? Que fica aquela cicatriz feia, não é mesmo? Imagine uma cirurgia estética, né? Onde foi contratado os serviços para colocar prótese de silicone no corpo da mulher e a diferença nessas próteses, ok? Imagine qualquer cirurgia, né, que resulte um dano estético não agradável, e isso causa o quê? Causa desconforto, isso causa constrangimento à vítima. Isso é o quê? Isso é deformidade. Olha aqui. Deformar é o mesmo que alterar a forma original com prejuízo para a vítima. E apresenta uma modificação o quê? Definitiva, permanente. Como, por exemplo, cicatriz ou mutilação no corpo, paralisia facial ou encurtamento de um membro. O encurtamento, imagine, determinada cirurgia gera um encurtamento de uma perna. Você consegue movimentá-la, você consegue mexê-la. Ela tem o quê?
Ela preserva todos os movimentos, mas ela ficou o quê? Mais curta que a outra. Essa é uma deformidade permanente, ok? Agora, a deformidade permanente, os doutrinadores de direito penal, eles comungam do seguinte entendimento. Eles falam, olha, a deformidade permanente é algo que deve ser apreciada pelo juiz de maneira a levar em consideração o quê? A vítima. Sim, há de ser apreciada pelo juiz a fim de levar em consideração as características da vítima. Da vítima. Imagine a seguinte situação. Imagine que nós tenhamos uma vítima que é modelo fotográfica. Sim, a vítima é modelo fotográfica. E ela foi fazer uma correção estética em seu lábio e ficou uma cicatriz, ficou um corte aqui, ficou uma pequena cicatriz. Ela é uma modelo fotográfica. Isso representa uma deformidade permanente para ela. Ela zela e vive da imagem, ok? Agora, imagine que eu, professora Débora, vou fazer uma correção estética, né? Aqui no meu rosto. Falo, não, eu quero ficar com uma boca mais cheinha, mais carnuda. E em razão desse procedimento, fica a cicatriz, uma pequena cicatriz. Eu não sou modelo fotográfica, né? Não sou modelo fotográfica. Se essa cicatriz for pequena, se eu olhar no espelho e não me incomodar, então, para mim, isso não vai ter como referência uma deformidade permanente. Não, eu não vou enxergar isso no meu rosto, acima do meu lábio, como uma deformidade permanente. Não vou enxergar como deformidade. Então, diante disso, eu falo, não vamos caracterizar como lesão corporal de natureza gravíssima, tá ok? Então, há de se levar em consideração as características, o quê? As características pessoais da vítima, ok? As características pessoais da vítima, tá? Se é homem, se é mulher, atividade que ela empreende, né? O ramo de trabalho em que ela está envolvida, tudo isso são características da vítima que levam o juiz a compreender se aquilo vai tratar, tá? Outra situação que eu fiz aqui uma pergunta que eu quero esclarecer junto com vocês é a seguinte: para fins de caracterizar que esteja visível à sociedade, essa deformidade, é necessário que esteja no rosto, no braço, no antebraço, na perna, nas costas? Não, tá ok? Imagine o exemplo de alguém que vai fazer uma cirurgia plástica, abdominoplastia, né? As mulheres gostam de fazer essa cirurgia, em especial depois que tem filhos, né? Afina a silhueta, né? Retira excesso de pele, enfim. E dessa abdominoplastia fica uma cicatriz horrorosa. Tudo bem, essa cicatriz ela não vai ser exposta constantemente à sociedade, mas todos os dias a vítima se depara com aquela cicatriz. E ao se deparar com aquela cicatriz, lhe causa o quê? Lhe causa um constrangimento, lhe causa uma tristeza. Ela olha para ela e a vê com o corpo deformado. Isso também caracteriza, ok? Então, para fins de caracterizar a deformidade permanente, também não se exige o quê? Que essa deformidade esteja num local visível, ok? Aí aqui a pergunta, ó. A deformidade precisa ser em local visível no corpo humano para fins de caracterização dessa hipótese? Não, tá ok? Quando fala visível, pessoal, visível para a sociedade, no rosto, no antebraço, no braço, na mão, na perna, tá? No peito do pé, como a gente chama, tá? No cóccix. Não precisa estar visível constantemente à sociedade. Basta que a vítima se sinta o quê? Constrangida. Basta que a vítima se sinta o quê? Na condição de deformada, tá? Na condição de que contém em si uma deformidade permanente. Certinho? Agora nós vamos para a quinta e última situação, que envolve lesão corporal de natureza gravíssima, que é a situação do aborto. O que é o aborto? Aborto representa a morte do feto, né? Então, veja só,
Morte da vida intrauterina, nós temos aborto. Morte da vida extrauterina, nós temos homicídio. Então, morte, vida intrauterina, aborto. Morte, vida extrauterina, nós temos o quê? Homicídio ou infanticídio, ok? Então, representa a morte do feto, bem como a expulsão violenta que causa a morte. Do mesmo modo, imprescindível o exame pericial, a fim de comprovar a gravidez, a causa da morte do feto e mais o nexo causal, a ligação lógica entre a conduta do agente e a morte do feto, ok? Esse aborto aqui, que nós estamos tratando nesse inciso aqui, é aquele aborto resultado da lesão corporal. É o aborto resultado da lesão corporal. Ou seja, lesão corporal pode resultar aborto? Pode resultar aborto, tá? Então, olha só. Agora nós temos outra situação. Tá? Olha bem, se o aborto for autorizado pela gestante para que terceira pessoa o realize, ou mesmo realizado pela própria gestante, o crime é outro. Aí, nós não estamos mais diante do 129, parágrafo 2º, inciso 5º, ok? Essa situação aqui não é a situação representada pelo artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º. Aqui nós estamos diante de outro crime. Aqui nós estamos diante do crime de aborto, lá do artigo 124. Então, nós não podemos confundir, tá? Então, olha só. Artigo 124. Provocar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe provoque. Pena de 1 a 3 anos, tá? Então, a situação que nós estudamos no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º, é o aborto resultante o quê? Da lesão corporal sofrida pela gestante, tá? Se você estiver diante da situação de um aborto que está sendo praticado pela própria gestante ou autorizando que outro pratique, não estamos mais diante do 129, parágrafo 2º, inciso 5º. Estamos diante do artigo 124 do Código Penal. Ou, também, se a ação do agressor for atingir diretamente o feto, o resultado do aborto, o resultado aborto, o crime é outro. Aí é do artigo 125. Olha só, aborto provocado sem o consentimento da gestante. Agora, se o agente fala, olha, eu não quero agredir você, a minha intenção não é agredir você, eu quero tão somente provocar o aborto, eu não tenho nada contra você, eu tenho contra o feto que está sendo gerado dentro de você. Pega essa gestante à força e pratica o aborto. Diante dessa situação, também não estaremos diante de lesão corporal com resultado do aborto. Nós estaremos diante da situação do artigo 125, que é provocar aborto sem o consentimento da gestante, que é provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos lesão corporal de natureza leve, lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza gravíssima. Vamos agora para a lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte é aquela que nós já comentamos, é a lesão corporal préter-dolosa, onde há dolo na conduta antecedente, de lesar a vítima, e culpa na conduta consequente, que é a conduta que causa morte da vítima. Uma morte não desejada. Por isso que nós temos um crime préter-doloso. É a associação do dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, tá? Então, olha só, lesão corporal seguida de morte. Se o resultado morte
e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Então, quando que nós estaremos